Boa noite, gente. Que alegria, todo mundo aqui esperando essa live bem especial, né? Uma live muito bacana. Já vou começar dizendo para vocês convidarem as pessoas. Então vamos embora, que Lisa já chegou por aqui. Então vamos falar de psiquiatria, de psicologia, de tratamento mental perinatal, né? Bem legal que vocês estejam aqui. Convidem, né? Convidem profissionais de saúde, mas convidem também gestantes e puérperas. Lisa entrou? Oi, oi. Oi, Boa noite. Tá ouvindo direitinho? Tudo funcionando? Tito. Tudo ótimo por aqui. Por aí, como é que tá chegando? Tudo ok, tudo certo. Mas o E- pessoal vai dando retorno pra gente. Bom, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui, né? Nesse dia. A gente demorou para achar um dia, mas achamos. Ah, que bom. Que bom, bacana. Então, gente, bem-vindos, né, todos. A gente vai trocar aqui um pouco sobre tratamentos em saúde mental, perinatal, falando de farmacologia e falando também do processo de psicoterapia, né? Por isso, convidei essa excelente psiquiatra que tem atuação na perinatalidade. Vou deixar a Lisa se apresentar um pouquinho para vocês. Então, obrigada, Luzia. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente sempre trazer informação, né? Desmistificar aí os tabus criados acerca do tratamento na gestação e no puerpério também. A gente conversar sobre os pesos, né? Os benefícios de se fazer o tratamento. Eu sou psiquiatra, atuo presencialmente aqui em Goiânia, né, onde eu moro, onde eu fiz a minha residência também, minha residência médica. Hoje eu sou preceptora na residência de psiquiatria, onde eu me formei, e tenho essa afinidade e essa atuação. E desde a residência já fui delineando aí os meus caminhos quando eu terminasse. E hoje trabalho voltada para a saúde mental da mulher e a perinatalidade. Ótimo. Então, bem-vinda, né, mais uma vez. Gente, quem não me conhece, vou me apresentar, que eu sei que vai ter gente que não vai me conhecer. Eu sou Luzia Maia, sou psicóloga obstétrica, atuo na perinatalidade, na obstetrícia, né, com gestante, puérpera e todo esse ciclo gravídico puerperal. Então, não vamos demorar falando, né, da gente falar do assunto, que o assunto é longo. A gente hoje à tarde vai falando, e aí, o que a gente vai falar? E cada vez surgiu um negócio, uma coisa, é muita coisa para a gente falar, né? Lisa, quer começar? Quero. Luzia, eu acho muito importante, eu revisando aqui para a gente conversar a respeito, o que seria assim, imprescindível da gente abordar, né? Primeiro, eu acho importante a gente pontuar, quando a gente fala em tratamento, a gente não quer sugerir, né, de que toda gestante vai precisar de tratamento, de que que a gente está falando aqui que a gente quer estabelecer as possibilidades para que todas as mulheres precisem passar por tratamento. A gente está falando aqui das exceções que são importantes em níveis de prevalência, né, de número de casos. Os casos de depressão pós-parto, que é o principal tema, né, quando se fala em psiquiatria perinatal, o principal tema de pergunta é a depressão pós-parto. Então, são números que a gente não pode ignorar, né, que eu até ouvi que você compartilhou esse dado hoje também, né, 40% das mulheres, das que terão algum episódio depressivo ao longo da vida, 40% delas vai ter o primeiro episódio durante a gestação e puerpério, né? E a gente sabe que essa ciclo aí reprodutivo, essa fase reprodutiva da vida, né, é um período de vulnerabilidade, né, e não de proteção para essa mulher. Por sermos mulher, já temos 2 vezes mais chance de desenvolver transtornos mentais do que os homens. Então, a gente quer estabelecer aqui as formas de cuidado, principalmente falando sobre prevenção, né, Luzia? A gente quer que esse adoecimento aí não aconteça, que ele seja, e quando acontecer, que ele seja detectado precocemente e que quando precisar tratar, a gente vai agir de forma responsável, dentro da ética, dentro do que é necessário. A gente não vai fazer tratamento desnecessário, sem cabimento, né, sem necessidade. Mas que eu acho que é importante a gente citar aqui. Vamos tratar quem precisa. Quem precisa a gente não vai negligenciar. Mas quando for necessário, a gente vai tratar de maneira ética e responsável. Bem legal, né? Porque muita gente fica achando assim, fui encaminhada para o psiquiatra, uma gestante, né? Fui encaminhada para um psiquiatra. Eu não vou porque vai me dopar, porque vai me passar remédio, porque... Mas
encaminhar para o psiquiatra não é um sinônimo de que você vai precisar de uma medicação. Na verdade, é uma avaliação para saber se você vai precisar. E a gente sabe também que, via de regra, por exemplo, na depressão, né, Lisa? Quando é uma depressão, quando é um quadro leve, a pessoa não vai precisar, a pessoa vai no processo psicoterapêutico, né, fazer todo o tratamento psicoterapêutico. Mas quando são casos mais moderados, casos mais graves, casos mais persistentes, a medicação sim, e aí o tratamento psiquiátrico sim, pode fazer toda a diferença, né? Porque entre não tratar boa noite, gente. Não sei nem dar boa noite para vocês aqui, tanto boa noite. Entre não tratar um caso moderado e grave e tratar, talvez ali esse peso, né, fique mais entre ele pese mais o não tratar. E vale também lembrar que isso tem que ser sempre conversado e considerado com a psiquiatra ou psiquiatra da pessoa. Muita gente na gestação faz tratamento de qualquer jeito. Ou então, o próprio ginecologista obstetra passa ali um tratamento e tá tudo certo. Ah, esse remedinho aqui, você toma e pronto. E não é assim, né? Uhum. Com certeza. A questão, eu acho que é importante você citar isso, né, Luzia, que assim, a gente faz esse encaminhamento para o psiquiatra. Em muitos casos, a gente não vai medicar. Não tá na hora, mas a gente vai criar o vínculo, né? A gente vai conhecer aquela história, a gente vai estabelecer um relacionamento ali de segurança com essa família, com essa mãe, vamos esclarecer todas as dúvidas que possam ter, e a gente estabelecer a necessidade ou não da gente caminhar junto, né? Quando tem algum fator delicado, por hora vamos manter na medida não medicamentosa, mas vamos acompanhar mais de perto, no puerpério a gente acompanha mais junto, e o vínculo já está estabelecido. Né? Então, não vai ter aquele impacto de um primeiro momento. Então, não necessariamente na primeira consulta você vai sair com prescrição, só quando necessário. Né? E eu também acho interessante, Luzia, que a gente tirar, não de que, claro que na ginecologia e obstetrícia eles têm contato com a saúde mental, porque é inerente ali ao público que eles atendem, né, as mulheres. Porém, o ginecologista e o obstetra, ele tem diversas outras preocupações e prioridades nesse momento. E quando ele opta por começar a medicação ali para minimizar o sofrimento, minimizar o impacto, até chegar ao psiquiatra, não dá para essa mulher parar esse acompanhamento, essa indicação, na prescrição do obstetra. Porque acaba que no decorrer do pré-natal, no decorrer das preocupações, essas queixas da saúde mental, elas vão ficar pormenorizadas, né? Invisibilizadas. Já passou o remédio, então a gente tem que ir lá olhar para isso, fazer o diagnóstico correto, entender do que a gente está falando, se é um transtorno ansioso, se é um transtorno depressivo, se tem, né, se pode ser transtorno bipolar, do que a gente está falando. É importante a gente estabelecer o diagnóstico correto para a gente tratar da maneira correta e não generalizar. Não é sempre antidepressivo, né, que vai resolver tudo, que vai sanar todas as queixas ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado dessa avaliação específica para isso. Perfeito. E é bem isso que acontece. Às vezes vai num obstetra e o obstetra às vezes até entende que a pessoa não consegue ali naquele momento num psiquiatra. Olha, eu vou te passar uma medicação. Aí passa, né? Só que nos próximos encontros tem outras coisas do pré-natal para fazer, porque ele precisa cumprir o pré-natal. E as queixas psiquiátricas acabam ficando não vistas, né? E aí tem a pergunta aqui sobre quando o obstetra retira a medicação. A gente estava num simpósio juntas, né? Numa jornada juntas, e a gente ouviu bastante desses relatos de poxa, mas tirou a medicação da minha paciente e tudo mais. Fala um pouquinho disso. Então, não é... Tudo depende do acompanhamento, né? Então, a necessidade do acompanhamento. Eu oriento sempre, até falo muito isso para as pacientes, de começou um tratamento psiquiátrico, faz parte da minha anamnese, eu sempre pergunto, você deseja gestar? Quando? Qual que é o plano? Porque aí a gente já vai começar um tratamento baseado no planejamento familiar dessa mulher. Se ela deseja gestar, então a gente já vai fazer um tratamento compatível com a gestação. A gente já vai colocar uma medicação segura, já vamos ficar atentos, a gente vai apoiar essa paciente, que não é
nenhum diagnóstico é impeditor dessa mulher gestar e que seja saudável, que corra tudo bem, né? Então a gente já vai colocar isso no cronograma. E aí, Uhum. se você já faz o tratamento, pode ser que ao longo do acompanhamento, e aí o psiquiatra que vai ter esse avançar do tratamento, que quando você engravidar, você já esteja em critério de alta. Mas é isso tem que Uhum. ser psiquiatra, né? Uhum. E se tiver em critério de alta, a gente vai desmamar, a gente não vai fazer essa retirada abrupta, porque engravidou, não Uhum. pressa, né? Mas se já estabeleceu o tratamento, fez, né, mudança de estilo de vida, tá com a parte não medicamentosa em dia, né? Terapia, atividade física, tá tudo bonitinho, conseguimos tirar o remédio, sem problema. Vamos ficar ali Uhum. olhando, né, caminhando juntos, mas olhando. Agora, a mulher, em vigência de um tratamento que não tem critério de alta, é até assim, você empurrar essa mulher para uma reagudização, né? A gente tem dados Uhum. muito bem estabelecidos que mulheres, quando interrompem abruptamente o tratamento que elas estão fazendo, aí a gente falando de um transtorno ansioso ou um transtorno depressivo, 68% reagudizam se elas Uhum. interrompem o tratamento ao longo da gestação, né, por conta própria aí, né, ou Uhum. nesse até orientado por um profissional, mas não deixam nada no lugar, só tiram Uhum. e não orientam essa paciente. E se essa paciente for bipolar, ela tem 85% de chance de reagudizar por parar abruptamente a medicação. Então Uhum. chega a ser, assim, irresponsável a gente só tirar a medicação e não fazer um encaminhamento para o profissional avaliar e acompanhar essa paciente. Né? A gente Uhum. tem, e aí a gente vai colocar na mesa, a gente chama a família toda se quiser participar, né? O companheiro, a companheira, os avós, vamos tirar as dúvidas, vamos pôr tudo na mesa aqui e conversar sobre o benefício, sobre os possíveis riscos, Uhum. mas vamos acompanhar. E não só tirar e deixar essa mulher em sofrimento, cheia de sintomas, para agravar as questões até inerentes da gestação, né, Luzia? Que a gente sabe que pior a adesão do tratamento do Uhum. pré-natal dessa mulher, pior Uhum. o sono dessa mulher, a qualidade nutricional, os hábitos de vida, ela tem menos energia, disposição para se empenhar nesses hábitos saudáveis aí, na parte não medicamentosa. Então, a gente faz tudo isso com cuidado, com zelo. Perfeito. E olha, gente, também assim, quem é psicóloga ou outros profissionais de saúde também tem esse papel bastante importante de, não, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Então eu faço muito isso. Já aconteceu hoje, eu faço assim, graças a Deus, né? Minhas pacientes muitas vezes têm obstetras que eu já conheço, obstetras que tem um processo mais humanizado e mais consciente da equipe multi, mas já aconteceu muito nesse caminho de ser um obstetra que tirasse a medicação, que ao olhar, assim, olha, eu acho melhor você ir no psiquiatra, né? Não vamos parar por aqui. Então, o nosso papel também de ter um olhar crítico, mas por que tirou? Como é que foi isso? Ah, não, tirou porque eu engravidei. Mas só porque engravidou, tirou, você voltou no psiquiatra? Ah, não voltei no meu psiquiatra porque não sei o quê. Não, mas é o seguinte, vamos marcar o psiquiatra, né? Na próxima semana você me disse, conseguiu um horário. Mas tenta marcar porque, não sei, acho que não tá combinando. Às vezes a pessoa não tá bem, tá ali na sua frente, você vê que a pessoa não tá bem, o psiquiatra não deu alta, nem começou a desmamar. A pessoa engravidou, foi pro médico, o médico tirou. O obstetra, né? O obstetra tirou. E aí você, enquanto psicólogo, não, peraí, quem é seu psiquiatra? Deixa eu falar com ele, deixa eu entrar em contato com ele. Também é bem legal a gente ter essa interação multi, porque melhor do que medicação e melhor do que terapia, quando necessário, a gente sempre andar juntos, né? E existem muitos riscos quando a gente fala em saúde mental. Quando a gente fala em saúde obstétrica de forma geral, fisiológica, a gente tem muito claro os riscos de aborto, né? A gente tem muito claro os riscos de pré-eclâmpsia, de uma diabetes gestacional. E pouco se fala daquilo que fica muito subjetivo, às vezes, que Uhum. são as doenças mentais. E os dados de suicídio são altos, né? E os dados de depressão, de ansiedade, de TAB, de toque, né? Pouca gente fala também do toque na perinatalidade.
que é assustador para a pessoa. Muitas vezes está tendo pensamentos intrusivos, imagens intrusivas, que está fazendo alguma coisa com o bebê. Só que isso é pouco visto nas outras áreas. Por quê? É subjetivo, né? E tudo que é subjetivo não é muito palpável, outra pessoa não vê, né? Fica bem difícil de ser cuidado por profissionais que não são da área. Tem que ser profissionais que são da área. Cleiton disse assim: vejo muito disso da suspensão da medicação quando a gestante entra em internamento em CAPS, deixando apenas a medicação só necessária ou quando nada prescrito. A pessoa entra no CAPS, internada, e aí eles suspendem e não deixam nada prescrito. Eu acho que foi isso, né? Luzia, então, pontuando aqui o que você falou, é muito importante a gente caminhar junto enquanto equipe multi, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar com outras especialidades, eu falar a importância de ter o psicólogo, eu acho que já está até na nossa frente. Em relação a membro do corpo ali hospitalar, o psicólogo hospitalar está presente, mas o psiquiatra, né, a gente vê, conversando aqui num grupo de psiquiatras do estado, recentemente, um edital de novo hospital tem diversas especialidades, tem psicólogo e não tem vaga, né, de chamamento lá para um psiquiatra. Então, o psiquiatra ainda não é visto como um membro da equipe. Mas aqui, em relação à rede particular, quando a gente tem esse acesso aqui, eu gosto de caminhar junto, faço contato com a psicóloga, faço contato com o obstetra, faço contato com o pediatra, quando já tenho escolhido, né, a família, o pediatra, para a gente caminhar todo mundo junto. Para essa mulher que está sendo vista em vários momentos, em várias situações, se a visão de todo mundo aí está coesa, né? Se está correndo tudo bem, se tem algum ponto de conflito ali na parte do pediatra que ele gostaria de pontuar, a gente discute, leva em consideração. E com a psicóloga, então, é de mãos dadas ali até a gente sair desse período crítico ali do puerpério, mas a gente tem que andar junto e oferecer o melhor para essa família, né? E aí, em relação ao que o Cleiton falou, né, da pergunta, do comentário sobre o CAPS, é o medo, né? Como a gente tem em bula essas questões, é muito delicado prescrever gestante. Não só na psiquiatria, né? Tudo para gestante é delicado. Analgésico, antiemético, antialérgico, tudo é muito... Produto para pele. Sim, né? Cremes aí, os dermocosméticos e tudo, é tudo ponderado, né? Então eu entendo que em um profissional que não tem o hábito, o manejo de estar lidando sempre com isso, vem o medo de pensar, se eu não consigo aqui, ó, algo com clareza, com segurança, ajudar, talvez pensa em tirar tudo, né? Mas a gente entende que tirar tudo, a gente expõe ainda mais essa mulher ao risco e ao sofrimento, né? A gente teve aqui, Luzia, na pandemia, um aumento exponencial de casos de depressão e ansiedade, né, das gestantes. Algo que variava de 7 a 20%, né, dos casos, a gente teve um crescimento em estudos menores, né, mas a gente ampliando essa visão, até 38%, desde o início da pandemia. E se essa mulher segue dessa forma, no puerpério, vai ser muito sofrido, né, com a privação de uma nova rotina, com o estabelecimento ali do novo contexto familiar, e a gente deixar essa mulher esgotada, né, com que qualidade ela vai poder dedicar a esses cuidados. Eu falo até sobre as memórias, Luzia, que essa mulher vai criar, né? Que ela vai manter dessas memórias ao longo da vida. Quando passa, muitas mulheres tendem a dizer assim que não se recordam, né? Quando demoram a começar esse tratamento. Eu não lembro dos primeiros dias. Estava tão mal, eu estava sofrendo tanto que eu nem me recordo. Eu não aproveitei os primeiros meses de vida do meu filho. Sim, então, e eu já vi bastante esse relato também, até recente, né? Esse relato eu lembro de cenas, por exemplo, eu na cozinha, de flashes, não lembro muito, não sei exatamente, né? E como isso é doloroso, porque aquele filho ele só nasce aquela vez. Né? Aquele filho, ela pode ter outros filhos, outras gestações, outras puerpérias, mas aquele filho, né, João, Pedro, Ana, aquele bebê, ele só nasceu aquela vez. Depois ela vai acompanhar outras fases da vida desse bebê. Mas será que isso também não fica ali como várias repercussões no vínculo, né? Hoje a gente sabe que se a gente não faz um tratamento adequado, quando necessário,
vamos ter repercussão no vínculo, nos cuidados, na saúde dessa criança também, no neurodesenvolvimento, né? No casamento. Então, muitas vezes, aquele casamento é um casamento que, por muito tempo, foi um casamento bom, mas aí veio uma depressão, e aí veio um bebê, e vieram mudanças, aí a sexualidade já não ficou boa, e aí o diálogo já não ficou bom. E eu falo, eu gosto de falar bastante, Liz, assim, que ter o diagnóstico certo e o tratamento certo é garantir também alguns direitos. Porque às vezes essa mulher tá em casa e a família tá assim. Olha lá, eu já vi muito isso. Olha lá, fulana agora queria tanto ter um filho, agora não quer sair da cama. Tá com preguiça. Uhum. Não gosta da criança. E, gente, se a gente consegue unir a equipe para explicar para essa família, isso é uma doença, tem tratamento, precisamos de todos nesse tratamento, não é um tratamento só da mulher, é um tratamento da família toda, né? Que todo mundo está engajado. Se a gente consegue fazer isso, até o direito de permanecer em paz dentro de casa a pessoa ganha. Com certeza. E aqui, eu acho que é importante a gente falar também, Uzi, a que custo, né? Que a gente hoje tem segurança nesses tratamentos, né? Tanto quando a gente precisa medicar, e aí a gente vai estar falando, a gente precisa da avaliação do especialista para fazer, então, o diagnóstico e estabelecimento da gravidade. Se estamos leves, não entra medicação, o tratamento é só não medicamentoso, aí a gente pode falar de acupuntura, a psicoterapia linha sempre, né? Atividade física, até massagem, né? Quiropraxia ajuda também nesses sintomas. Então, tem diversas coisas para a gente fazer nesse sentido e acompanhar. Se a gente está falando de casos moderados a graves, a gente vai precisar usar a medicação. Porque aí a gente entende. E qual que é a diferença, né? De leve para moderado a grave? É a repercussão desses sintomas nos vários segmentos da vida dessa pessoa e a intensidade desses sintomas. Né? Então, é ficar triste, por exemplo, a maior parte do dia, não conseguir sair desse estado de humor, né? Superar esse estado de humor. O choro fácil, né? E às vezes não entender o motivo daquele choro, a culpa excessiva e começa a fazer aqueles desdobramentos cognitivos, né, Luzia, de tudo, todas as situações que ela tem razão de ser culpada por aquilo, que ela influenciou aquilo negativamente de alguma forma. Os pensamentos intrusivos, que aí muito bem você lembrou sobre o toque, né, que às vezes é pouco falar, às vezes a gente não pega porque se não perguntar, né? Perguntar sobre pensamentos intrusivos, sobre rituais, repetição, a gente pega mais, né? Repetitivo de pensar em fazer, às vezes, imagens negativas sobre o bebê, se ver fazendo, se imaginar fazendo alguma coisa deletéria ao bebê, né, de que cause algum prejuízo. Pode ter também ideação suicida, né? Muitas vezes não é só, quando a gente fala de pensamento suicida, não é só já estar planejando o suicídio em si, mais vontade de não ver mais, não ver sentido na vida, querer dormir e não acordar mais. E pensamentos que nos trazem gravidade, né? Que são ali, pensamentos, né, de derivação suicida. Isso. E como é importante a gente fazer essa pesquisa, essas perguntas, né? Porque, gente, quando a gente fala de uma forma geral, todo mundo fala, é uma bênção, é a maior bênção de Deus é ter filhos. E aí, de repente, a pessoa se pega, tem uma imagem de colocando o bebê dentro do micro-ondas, por exemplo, fazendo alguma coisa com o bebê, ela não vai falar para ninguém. Ela não vai porque ela tá com vergonha. Ela não vai porque eu não posso falar isso, vão pensar que eu tô doida, vão pensar que ela não quer fazer muitas vezes, né? Então, assim, no toque, por exemplo, ela não quer fazer uma imagem intrusiva, um pensamento intrusivo. Mas eu não vou falar, porque vão achar que eu quero fazer e vão me tirar o meu bebê. Então, como é importante a gente perguntar, assim como o processo do pensamento de suicídio, o pensamento de morte. Às vezes ela não tem um planejamento, né? Como a Olisa falou muito bem, mas ela já tem um pensamento. E aí esse pensamento ele já apareceu mais de uma vez, às vezes, mas eu não vou falar porque eu não vou fazer nada comigo mesmo, né? Então, sim, como é importante a gente olhar que na perinatalidade tem isso de diferente, que a gestação e o puerpério muitas vezes mascara, porque a pessoa não quer dizer que tá mal.
por conta Uhum. do filho. É como se ela tivesse, na cabeça dela, culpando a criança. Se eu falar, vão achar que eu tô culpando meu filho. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade, né? Mas são pensamentos que são disfuncionais, né? Vou falar um pouquinho também de outras formas, além das farmacológicas, por exemplo, psicoterapia, né? A gente precisa sempre alinhar, colocar a psicoterapia junto com o remédio ou sem remédio. É importante ter o processo psicoterapêutico, né? Para ajudar essa pessoa a compreender seus pensamentos, para ajudar a pessoa a modificar esses esquemas, né? Modificar essas crenças disfuncionais. Então, muitas vezes eu gosto de alinhar com o psiquiatra, porque às vezes, por exemplo, eu tô semanalmente com a pessoa, mas às vezes tem uma coisa que só o psiquiatra pegou, né? Uhum. Que numa pergunta, num momento, só o psiquiatra pegou. E o contrário também é verdade. Às vezes tem uma coisa que, poxa, só a gente pegou. A pessoa foi no psiquiatra, pegou a medicação, teve uma psicoeducação, mas chegou em casa a família disse para não tomar. Aí o psiquiatra ela marcou só para o mês que vem. Então, Uhum. essa troca também é legal para o processo de psicoterapia e de medicação, né? Com certeza. Eu falo sempre para os pacientes, acho que é importante a gente lembrar, Luzia, aqui, do que você falou e muito bem dessa questão, adoecer não é uma escolha. Isso eu repito várias vezes, porque as pessoas ainda acham que é possível sair disso sozinha, que é uma decisão, aquele estado de sentimento, né, aquela realidade. Adoecer não é uma escolha. É, a gente não consegue romper com esse estado de adoecimento sem tratamento, seja ele medicamentoso ou não, mas a gente precisa ser guiado aí, conduzido para sair desse estado, né? E aí, falando sobre essa outra questão, acontece muito de você na consulta fazer toda a explicação, fazer a psicoeducação, o paciente fica feliz ali, entendeu, tá combinado o tratamento e chega em casa, ele tem essa repreensão pela família. Né? Nossa, não, mas vai dar tudo certo. Agorinha, o bebê já tá dormindo a noite toda, e aí você vai dormir e vai melhorar. É só porque você não tá dormindo, você tá em privação de sono, você só precisa descansar. Então tem esse julgamento, né? Essa mulher fica muito. Eu vejo, e as mães relatam isso com um grande sofrimento, esses pensamentos intrusivos, que a gente chama de egodistônicos, né? Ou seja, que são que a pessoa não gostaria de ter esses pensamentos, é o que ela mais teme executar, né? Cumprir esses pensamentos aí, e é relatado com grande sofrimento, e às vezes só quando a gente pergunta, ativamente, né? Às vezes a paciente não conta como um sintoma, como uma queixa, e quando a gente pergunta, aparece, né? Assim como às vezes a ideação suicida, né? Que é essa sensação de não ter se encontrado ali no papel, na função, mas ela não se sente digna, ela não pode reclamar da situação, que foi algo planejado, foi algo desejado. Então, ela nem entende, é uma grande ambivalência, né? De querer, de estar ali feliz, realizando algo planejado, um sonho, mas com a dificuldade do sentimento, né? Sem entender o que está acontecendo ali dentro, que independe da vontade dela, né? Que ela não consegue mudar esse sentimento aí sozinha. E a terapia, eu falo, o remédio, ele vai resolver sintoma. Ele vai tratar ali o sono que tá ruim vai melhorar, a frequência desses pensamentos ruins vai melhorar, o humor vai melhorar, a disposição, a energia, isso tudo vai melhorar. Mas pra gente entender o que te levou até aí, é a terapia. O remédio não vai fazer essa virada de chave para você entender por que adoeceu e como que você precisa funcionar a partir de então para você não adoecer de novo. Porque eu falo, se você não for para terapia, você pode adoecer de novo pelas mesmas coisas. Ou seja, não respeitando seus limites, né? Indo além ali se permitindo, né, fazer coisas que não concorda, que tem sofrimento, mas que não fala para desagradar, com dificuldade de estabelecer sua própria autoestima. Então, falo, a gente tem que ir lá tratar as feridas que possibilitaram o seu adoecimento. Comportamentos desadaptativos, né? Que às vezes a pessoa. Gente, toda mudança é difícil. Então, às vezes eu preciso mudar um comportamento que não me favorece em nada, que só me atrapalha. Às vezes eu preciso acrescentar
alguma coisa na minha vida, por exemplo, uma atividade física, uma alimentação, uma atenção plena. E aí isso exige tempo, exige esforço, exige direcionamento. E a gente vai trabalhar tudo isso na psicoterapia. Então, de repente, a pessoa está com a vida toda disfuncional. Vai no psiquiatra, tá tomando a medicação, tudo direitinho, mas aí come mal, dorme mal, não se exercita, tá num relacionamento terrível, né? Mantém pessoas muito Ambiente, complicadas por perto. né? Às vezes, Desculpa. isso tem muito ambiente de trabalho também, às vezes, do que você está falando, né? Está num trabalho que não é feito, que não gosta, que o ambiente é hostil ali, mas tem porque... Por fatores financeiros e diversas questões, mas às vezes a construção da autoestima, de estabelecer limites, né, leva com que, em psicoterapia, já vi muito isso, o paciente conseguir fazer uma transição de carreira, trocar de ambiente de trabalho, por entender ali o que estava te adoecendo nesse ambiente, né, te direcionar. Sim, no puerpério, esse retorno ao trabalho, né? Aí também pensa, poxa, mas é um lugar que é ruim, é um lugar que eu não gosto, meus colegas de trabalho eu não gosto. Então, tudo isso a gente vai trabalhar bastante na psicoterapia. E é bem importante a gente sempre lembrar que não tem mágica para a saúde mental. Não tem milagre. Todo mundo, ser humano, né? A gente quer o caminho mais curto, muitas vezes. Aí a gente quer, eu vou tomar um chá e vou fazer não sei o quê e vai resolver. E não vai resolver, né? A gente precisa fazer o caminho certo, o caminho que é baseado em evidências, porque esse caminho ele já foi testado, ele já foi estudado, ele já foi consertado várias vezes, porque várias vezes já deu errado, né? Então, ninguém espera, por exemplo, de um tratamento de outra coisa, sei lá, de diabetes, né? O processo de cuidado com a diabetes, ninguém espera uma mágica. Sim. As pessoas sabem que precisam fazer aquelas coisas, mas na saúde mental ainda se tenta fazer coisas que encurtam o caminho. E isso pode muitas vezes até piorar, né, Liz? Então, assim, a gente pode associar outras coisas. A gente pode associar, por exemplo, a fé da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma religião, a gente pode associar outras coisas, mas é importante a gente saber que o tratamento ele precisa ser baseado em evidências, né? Eu vou levantar um tema polêmico, né, que é o ECT. Eu vou levantar um tema polêmico que é o ECT, né? Para quem não está familiarizado, a eletroconvulsoterapia, que a gente tem essa temática hoje em dia ainda com muito polêmica. A gente ainda tem imagens, e eu digo porque quando eu parei um pouco para estudar sobre a ECT, eu ainda tinha aquela imagem da ECT antiga, né, que amordaçava a pessoa e que a pessoa saía, enfim, né, de uma forma muito, muito triste, que aquelas imagens que a gente vê nos livros antigos, né, que a pessoa saía babando e caindo, e enfim, passava muito tempo assim. E a temática do ECT precisa ser falada, né, Liz, assim, porque pouco se fala nas faculdades, eu digo particularmente na faculdade de psicologia, tá? E aí na de psiquiatria eu acredito que vale mais, né? Mas de psicologia fala muito pouco. Quando se fala em ECT na faculdade de psicologia, faz um monstro, então claramente eu lembro de quando eu aprendi que existia ECT, eu falava, o tratamento de choque, né? E aí estava até falando disso hoje, eu também falava isso. Tratamento de choque é desumano, deixa as pessoas, só para... na faculdade de psicologia fala muito assim, é só para calar, é só para silenciar a pessoa. E aí eu achei um artigo que falava de ECT na perinatalidade, que muitas vezes era um recurso às medicações, né? E até pessoas que não podiam fazer medicação por algum motivo. Até dar um exemplo assim de alergia à cápsula, né? Tem gente que tem alergia à cápsula, à tintura, essas coisas. Você pode falar um pouco de ECT pra gente na perinatalidade?
Acho ótimo, Luzia, a gente falar a respeito, porque a gente tem mesmo que combater esse preconceito ao ECT. É um tratamento que vem também se modernizando, assim como as medicações, né, se modernizaram muito, mas as máquinas de ECT também foram evoluindo ao longo dos anos, e hoje a gente tem, no meu serviço, né, onde eu fiz residência, hoje onde eu ainda estou lá como preceptora, é uma máquina moderna, a gente fala de ondas, né, ali, de descarga ultra breves. Então, o que as pessoas pensam do cenário, né? Quando a gente fala de... Lembram-se lá daquelas... Travou o meu? O que travou foi o meu ou foi da Lísia, gente? Ela, né? Tá. Vocês... Ela vai voltar. Eu vou mandar mensagem para ela. Fiquem aí. Mas eu já vou falando um pouco também da minha percepção, tá? Não sei o que aí. Pode voltar. Vou mandar para ela. Pronto. Eu queria muito trazer o tema da ECT para vocês, porque quando eu parei para estudar, eu fiquei bastante assustada também. Eu falei, ai meu Deus, essa coisa não é legal, não é uma coisa que ajuda, só atrapalha, só cala, só silencia. E aí eu comecei a perceber que não é, né? Então, Lisa vai falar um pouquinho tá falando das máquinas, né? Você caiu. Você viu só como é polêmico? Até a internet derruba a gente. Falei, tá, não, esse tema não. Então, que as máquinas modernizaram muito, né? E que o cenário é muito diferente. O tratamento, uma sessão de ECT, eu acho até interessante a gente ilustrar aqui, para quem nunca viu essa realidade, né, Luzia, que quando a gente estava conversando, eu falei, nossa, tem muita experiência, né? Lá na Pax, aqui a gente faz muito ao longo de toda a residência. Tive pacientes que fizeram ao longo dos 3 anos, e agora, depois que eu terminei, já tive pacientes que fizeram também. Mas é um tratamento muito seguro, que é feito a todo o processo do paciente. O paciente entra, ele passa por um jejum, né? Mas ele entra para a sala de ECT andando, ele deita na maca ali, se coloca, né, na maca, e ele vai receber uma indução anestésica ali pelo acesso venoso, né? Vai ser oxigenado e a gente coloca essa máquina aqui, da Pax especificamente, ela é bitemporal, né? Tem os eletrodos bitemporais aqui que são colocados, afixados aqui na fronte do paciente. E aí o estímulo é em Joule, né? Então não é a mesma medição que a gente usa da corrente elétrica e de tomada, né? Para a gente desmistificar isso, a energia medida em Joule. Esse paciente é completamente monitorado. A pressão do paciente, o ritmo elétrico ali, cardíaco e cerebral do paciente. A gente acompanha ali o eletroencefalograma do paciente ao longo de todo esse procedimento. E é muito rápido. 5 minutos o paciente entra e sai acordado já da sala, né, do procedimento. O período de convulsão é muito breve, né? É em torno ali, no máximo, o paciente que vai convulsionar esse estímulo, que vai ser muito bom, é em torno de 50 segundos. Né? Então, é muito rápido. O paciente recebe um relaxamento ali neuromuscular, ele não vai sentir aquela dor da contratura muscular de uma convulsão, porque ele não vai ter aquela manifestação motora, né? A gente acompanha pela onda do eletroencefalograma, que está sendo ali monitorado no aparelho, e o paciente pode movimentar, assim, a pálpebra. Aí a gente vê que o paciente está durante uma convulsão por essa manifestação muscular, né? Mas não tem a contratura global ali do corpo, né? A pessoa não se debate, né? Nas palavras simples, para quem não é da área, a pessoa não vai igual na convulsão que a pessoa tem em casa, ou então nas imagens que a gente via, né? Que a pessoa se debatia, não é isso? Que tinha aquela intensa rigidez muscular ali, né? Então, é bem diferente. E aí sempre tem o anestesista, né, presente na sala, que ele vai fazer essa indução anestésica e acompanhar o paciente, mas muito seguro. Nos Estados Unidos, o ECT chega que tem muito menos essa psicofobia, né, que há aqui, esse preconceito com o tratamento, mas é a primeira linha nos Estados Unidos. Antes de se tentar medicação,
usa-se o ECT, lança mão do ECT, né? Aqui, a capa a gente usa muito menos e fica como uma última opção devido ao preconceito. Pode fazer tanto na gestação quanto no puerpério. Para casos de psicose puerperal, por exemplo, é muito eficaz. Com poucas sessões, a paciente melhora muito, consegue voltar ali ao ritmo habitual dela. A gente consegue fazer até ambulatorialmente, a paciente não precisa ficar internada para fazer, né? Ela pode ir com o acompanhante, faz a sessão, volta para casa, e são em dias alternados, né? Dia sim, dia não. Volta para a clínica, faz o ST e retorna para casa. Então, tenho pacientes aí gestantes que fizeram, que correu tudo bem, que foi um excelente tratamento para o quadro depressivo durante a gestação, que a gente não pode, Luzia. Na gestação, a gente tem segurança de usar o antidepressivo, que é o que a gente está falando aqui como mais comum, né? Mas é seguro a gente não ficar também fazendo associações ao longo da gestação. A gente tende a prezar por monoterapia, né? Um remédio só. A partir de quando a gente começa a associar, a gente vai tendo as interações medicamentosas e fica mais difícil da gente garantir aquela repercussão na gestação, né? E o ECT, ele é uma oportunidade de melhora desse quadro depressivo muito significativo, que a gente consegue, então, manter a dose do remédio mais baixa com o aporte ali o tratamento adjuvante da ECT, né, com excelentes resultados. Perfeito. E eu queria muito ter falado disso mesmo nessa live, porque alguém colocou aqui, né, ECT salva vidas. E, gente, é muito triste para uma família ter ali uma paciente na gestação ou fora, de saúde mental geral, vamos falar assim, mas também nesse período, com ideação suicida, a família fica muito assustada, fica muito temerosa. Será que eu vou dormir e acordar e meu filho vai estar ali, minha filha vai estar ali, né? É muito difícil. E aí, por exemplo, com psicose puerperal, será que eu vou acordar o marido ou a esposa? Será que eu vou acordar e vai estar minha esposa e meu filho vivos ou mortos? Então, gente, assim, a gente precisa falar das opções de tratamento, que são opções científicas, opções reais, e que hoje em dia não existe mais um cenário de psiquiatria tenebroso, igual era antigamente, né? Então, era tenebroso, a gente vê fotos, assim, é uma coisa tenebrosa. Hoje em dia não é, as coisas são sérias, as coisas são cuidadas, com equipe multi, né? Anestesista, psiquiatra, enfermeira, psicólogo, todos andam juntos, é bem legal, né? Fabiana perguntou dos custos. Luzia, é interessante que com a ECT age sobre diversas formas de ação ali. A medicação vai agir por uma via, né? E o ECT age por diversas outras cascatas ali em relação a neurotransmissores, ciclo mensageiro. Então, ajuda a melhorar por outras vias. É inacreditável quem tem a realidade aí de um hospital psiquiátrico que tem o serviço de ECT, quanto o paciente melhora rápido. Às vezes, com uma sessão, o quanto o paciente sai com a fisionomia diferente de uma primeira sessão de ECT. Em relação a custos, eu vou falar da realidade aqui de Goiás, que é a realidade que eu conheço, né, que a gente vive aqui. Muitos planos de saúde cobrem a ECT, né? Que legal! Então, a grande maioria aqui é paga pelo plano de saúde mesmo, que tem diversos que cobrem. Em relação a custos né, de maneira particular, infelizmente não é um tratamento tão barato, né? Assim, quando a gente está falando de medicação, porque se a gente for falar de tratamentos outros, né, de exames de imagem, que tem exames de imagem muito caros, tratamentos aí de imunomoduladores, assim, da reumato, da oncologia, existem tratamentos muito caros, então comparado a isso, não é caro, né? Mas a sessão, posso aqui estar até equivocada em falar em relação a preço, né? Mas é em torno de R$ 1.200 por sessão. A gente faz uma sessão, a gente aguarda a melhora do paciente, né? Faço assim, eu não trabalho no centro de ECT lá, mas eu presenciei muito, então estou falando enquanto parte da instituição, né? Sim. Mas a gente faz até 12 sessões. Mas tem pacientes que melhoram muito com 6 sessões, com 9 sessões, e aí interrompe quando o paciente melhorar, né? Não necessariamente vai cumprir o ciclo ali de 12 sessões. A gente vai avaliar o psiquiatra
vai avaliar ali qual que era o alvo de tratamento, qual que era a melhora, e para encerrar. Né? Mas a Raíssa, que comentou aqui sobre que a ECT Salva Vidas, foi minha colega de residência, fez 1 ano de psiquiatria com a gente e foi para neurologia, foi embora para neurologia. Outra área maravilhosa também. Tudo bem. Perdoada. Ajudando mulheres e famílias aí do mesmo jeito. E pessoas. Maravilha. Maravilha. Então, gente, fica também a ECT aí como uma possibilidade para vocês estudarem e compreenderem melhor para a gente desmistificar, né? Sim. E aí eu quero também lembrar que dentro da psicoterapia, a gente sempre vai trabalhar baseado em evidências. Então, quando a paciente chega, se o psiquiatra indica ECT, por favor, não façam caras e bocas e se assustem. Vão primeiro pesquisar, vão primeiro entrar em contato com um profissional, vão primeiro buscar conhecimento, que é muito importante, né? As faculdades de psicologia não são lá as mais baseadas em evidência, por isso que eu falo bastante, porque se faz muito esse susto, se faz muito esse bicho. É importante que a gente... É tão legal quando a gente conhece outros profissionais, né? Por exemplo, os psiquiatras, os neurologistas, os obstetras, que a gente vê que a bolha precisa ser estourada. Então, o nosso maior objetivo é levar para a paciente o melhor tipo de tratamento. E isso inclui sair da bolha da psicoterapia, né? Mas falando em psicoterapia, a gente vai precisar trabalhar com psicoeducação, né? Como eu falei, uma reestruturação cognitiva. Uma outra modalidade bem legal, que eu tenho até falado um pouco mais aqui no perfil, é o Mindfulness, a atenção plena, né? Que precisa sim de mais estudos na gestação e no puerpério, mas fora desse período tem ótimas evidências. Então, Mindfulness também é muito bacana para a gente trabalhar tanto depressão quanto ansiedade. Né? Foi inicialmente pensado e desenvolvido para depressão, mas tem ótimos resultados também em processos ansiosos, né? Transtornos ansiosos. Então, indico também que até mesmo quem não é psicólogo, mas é da área de saúde, procure um pouco de Mindfulness, que é bem importante. E existe um tipo que eu até anotei aqui, MBCP, que é Mindfulness Based Childbirth and Parenting, que foi Nancy eu acho que é Bardak, o nome dela, não sei pronunciar, em 98 que fez, que é um tipo de atenção plena para gestação, para o puerpério, para pais, né? Mas ainda carece apesar de que foi feito em 98, ainda não se desenvolveu muitos estudos, mas é uma via que a gente pode começar a olhar como o Mindfulness ele tem se encaixado, ajudado principalmente essas mulheres, as gestantes, as puérperas, a desenvolver habilidades de autocompaixão, que na maternidade é muito importante, né? Então, uma gestante que precisa de uso de uma medicação, ela precisa desenvolver autocompaixão, porque... E eu digo assim, eu já tive pacientes de todos os dias sofrer por tomar o remédio. Todos os dias, de falar na terapia, todo dia na hora do remédio eu começo a sofrer. Que eu coloco o remédio na minha boca e começo a sofrer. E aí eu sempre trago, você fala como se estivesse tomando um veneno. E você está tomando uma medicação, né? Então, desenvolver a autocompaixão, desenvolver a atenção plena, desenvolver habilidades em lidar com o imprevisto é muito importante na gestação e no puerpério. Porque de nada adianta a gente vir uma vez por semana na terapia, tomar a medicação diariamente e a gente não se comprometer com a nossa melhora, né? Com os nossos resultados. Então, fica também aí a atenção plena para ser mais explorada. Espero que tenha mais estudos na gestação e no puerpério, né? Para que a gente possa falar com mais tranquilidade de que de fato traz resultados, está comprovado, né? A gente está comprovado, mas ainda na gestação e puerpério precisa de um pouquinho mais de estudo, porém, particularmente, eu gosto bastante na minha clínica. Eu vejo bons resultados, o que não é uma comprovação científica, é só a minha experiência, mas né, minhas pacientes têm tido bons resultados, isso é bem legal da gente falar. E o último ponto de psicoterapia só que eu queria trazer é que a psicoterapia em grupo, ela facilita o acesso, é mais barato. Uhum. A psicoterapia individual, ela
traz mais resultados, porque é individual. É aquela pessoa com as questões dela e aquele momento é todo dela, né? Então ela traz um pouco mais de resultado. Porém, a psicoterapia em grupo também é bem interessante para as pessoas que têm pouco acesso. Porque psicoterapia, psiquiatria, medicação, ECT, tudo isso é caro, né? Precisamos lembrar, tudo isso é caro. Então, fazer um processo de cuidado mais acessível, muitas vezes inclui mais gente. Infelizmente, a saúde mental ainda é um pouco elitizada, né? Assim, nem todo mundo consegue acessar profissionais de saúde mental e bons profissionais. Apesar de que temos o SUS e temos as clínicas e escolas, né? Sim. Verdade, mas a gente tem também essas opções, né? Eu acho que não tem que ser um limitador, né? De buscar esse acesso e ajuda, né? Ir atrás do que você tem de possibilidade no seu município, né? O CAPS ou o postinho de saúde mesmo, na unidade básica, ir até a unidade básica, falar o que você está passando e ver o que tem de possibilidade de encaminhamento para você. Mas o que não pode é deixar de buscar ajuda, né? Isso. Os encaminhamentos e a ajuda chega de alguma forma. A psicoterapia realmente é mais difícil, a gente vai ter o contexto mais de psicoterapia em grupo, né? Mas que também ajuda, que traz identificação para as pessoas, né? De acolhimento, de ver que outras pessoas passam pelas mesmas angústias, pelos mesmos medos, preocupações aí. Então, acho que é importante ver o que tem disponível de acesso aí ao seu alcance, né? E ir atrás de ajuda. Isso, aí, as clínicas, escolas, né? As faculdades. Tem. No meu serviço de residência, inclusive, Luzia, tem vagas pelo SUS, né, de ECT. Olha isso, que maravilha. Os pacientes, né, fazem esse acesso, mas é uma disponibilização da clínica, né, para os pacientes do SUS terem acesso também. Mas então a gente tem excelentes opções aí pelo SUS também, né? Tem que ir atrás, tem que... Isso. E cabe a toda a população ajudar essa pessoa a ir atrás, porque às vezes a pessoa não tem informação. Mas, por exemplo, aqui na USP, né, a gente veio para o simpósio, para a jornada, e tinha vaga para atendimento presencial de mulheres com depressão, se não me engano era com depressão, na gestação no puerpério. Público, né? Tem os CAPs, como você falou, tem as clínicas, escolas, que o pessoal está se informando já e consegue atendimento, né? Tem os postos de saúde, tem os programas individuais. Então, por exemplo, as minhas alunas todas que fazem parte desse programa são formadas. A gente faz o CDM social. De tempos em tempos a gente abre para atendimento gratuito e as alunas que já são formadas e fazem meu curso fazem. Então, não só eu, outras pessoas fazem isso, outras instituições fazem isso, né? Então, como é importante a gente também divulgar e a gente levar a saúde mental para todo mundo. Porque a gente está na nossa clínica, eu estou na minha clínica particular, você provavelmente está na sua clínica, mas existem pessoas que não podem vir e que a gente pode pelo menos direcionar, né? Falar assim, olha, vai em tal lugar, busca lá, que lá provavelmente você vai conseguir ajuda. Isso é bem importante, né? Você tem alguma coisa assim que quer trazer para a gente encerrar, de consideração? Me conta. Então, eu acho que é importante a gente falar ainda sobre as medicações, né, quando é necessário, que a gente tem opções aí seguras de antidepressivo, né? Acho que é importante a gente citar isso. Não tem a hora segura para iniciar. Por exemplo, vamos esperar passar o primeiro trimestre para a gente começar a medicação para ser mais seguro. Ou então, perto já da hora do parto, né? Vamos tirar o remédio para ser mais seguro na hora do parto. Não existe esse nível em comprovação científica, né? De que existe a hora certa para começar o antidepressivo ou tirar perto do parto. Isso não muda em relação à segurança, a algum desfecho ali para o parto ou durante a gestação, né? O desenvolvimento da criança. Então, quando a gente vai começar a medicar? Quando a gente diagnosticar e tiver a necessidade. E aí a gente vai manter ao longo de toda a gestação, quando for diagnosticado, se for no puerpério. A gente tem opções muito seguras na lactação também, de pouca, né, medicações de pouca passagem placentária e também medicações de pouca ou até, assim, indetectável no leite materno, né? Então, que é seguro para a gente tratar
tá? Não só depressão e ansiedade, mas a gente também tem opções seguras de tratamento para pacientes bipolares, para pacientes que têm esquizofrenia, né? Então, opções seguras, tanto de antipsicóticos, para a gente usar aí nesses contextos, né? A gente tem opções também que a gente não pode usar, de medicações que não são possíveis, né? Quando a gente está falando de anticonvulsivantes, né? São medicações mais delicadas, quando tem alguma comorbidade neurológica aí que é incompatível com a retirada, né? Que é mais danoso para a paciente tirar o medicamento, a gente tenta manter de alguma forma, suplementa ácido fólico, vai vigiando, mas falando em termos aqui de antipsicóticos atípicos e antidepressivos, tem diversas opções seguras que a gente consegue manter ao longo de toda a gestação e lactação também, né? Que essa mulher vai poder amamentar sem interromper o seu tratamento, né? Essa empregada garante, né, mais saúde para essa família, né? Favorece a formação do vínculo ali, igual você comentou no início, que é importante a gente falar que essa mulher deprimida, adoecida mentalmente, não que a gente quer responsabilizar a mulher por estar doente, mas que ela nesse processo é um membro fundamental, que se ela estiver bem em suas capacidades ali, em suas funcionalidades, vai ser maravilhoso para esse contexto, né? Então, pode ter atraso dos marcos de desenvolvimento da criança pelo baixo estímulo, né? Pela baixa interação ali da mãe, né, com essa criança. Então, é muito importante que essa mulher, quando tem necessidade, que ela seja diagnosticada e tratada. Não só para ela, mas para o bem da criança e da família. Isso é muito bom, muito bem colocado, né? Que muitas vezes acontece isso. Ah, vamos começar, mas só depois do primeiro trimestre. Ou então, vamos retirar antes do parto, né? Ah, 3 dias antes do parto, a gente para a medicação. 1 semana antes do parto, a gente para a medicação. E, gente, muitas vezes, e eu tenho muita essa impressão, não é levado a sério de que a saúde mental, ela não cuidada, as doenças mentais, na verdade, elas trazem riscos reais para aquela mulher e para aquela família. Então, poxa, ainda que seja uma medicação, por exemplo, essa medicação só pode ser essa, de repente, ou essa classe. E ela não é tão compatível com a amamentação. Eu sempre falo, a gente precisa pesar as coisas, porque se ela não tem essa medicação, quais são os riscos? De repente é um risco um preço muito caro, né? A gente sempre vai pensar dentro da saúde da mulher em manter por exemplo, no caso da lactação, manter a lactação, manter a amamentação, sempre vai ser prioridade, mas ainda que precise, né, de uma medicação que não seja compatível por algum motivo, não só na saúde mental, mas em qualquer outra área de saúde, qual é o preço a se pagar por não tomar a medicação? Às vezes é um preço alto demais, né? Às vezes, analisar custo-benefício. Às vezes é um preço caro demais. E eu falo bastante sobre essa questão da amamentação, porque eu sou muito a favor da amamentação. E eu acho que e todo profissional da saúde da mulher e da criança tem que ser muito a favor. Mas as fórmulas também existem por um motivo, porque às vezes, se aquela mulher precisar de uma medicação ou de qualquer outra coisa que atrapalhe, que seja incompatível com a amamentação, o bebê ele não vai ficar sem comer. Sim. Ele não vai ficar sem cuidado, ele não vai ficar sem amor da família, ele não vai ficar sem colo, ele não vai ficar sem vínculo, ele não vai ficar sem nutrição também. Já dependendo da medicação, se a pessoa não toma a medicação do adoecimento, pode ser caro demais, pode custar a vida. Com certeza. Custar a vida é muito caro. Assim, a vida, eu acho que a vida é o que a gente tem que pensar como a prioridade máxima. Se custa a vida, tá muito caro. A gente faz o que for preciso para não custar a vida, né? E lembrando que esses são os quase nada dentro dos casos, são os menores casos. Na maioria dos casos, né, Lisa, assim, você tem experiência para trazer isso. Não vai custar uma amamentação, não vai custar a pessoa vai conseguir fazer tudo em conjunto. Isso é bem legal. Eu acho que também é bem importante a gente lembrar, Luzia, que a gente tem que comparar o risco ali que a doença já traz ao processo, né? A depressão já aumenta a chance de diabetes gestacional, de
parto prematuro, né, de maior sangramento ali no pós-parto. Então, a gente tem que comparar uma mulher adoecida sem tratamento com uma mulher adoecida com o uso de medicação. E não a gente comparar o uso da medicação com uma gestação em que uma mulher não deprimiu, não teve nenhuma questão de ordem ali da saúde mental, né? Então, a gente vai comparar entre essas situações. A medicação diminui esses desfechos aí negativos que o próprio adoecimento pode trazer, né? A gente tem opções seguras de antidepressivos que não vão impedir aí que corra tudo bem. A gente sabe também, a gente vai explicar também o custo e benefício, né? Como foi lembrado aqui, dos possíveis riscos, do que pode vir a acontecer. Vamos conversar com o pediatra, vamos explicar o que está tomando, que dose que está tomando, né? Que é o que pode ser aquela síndrome de desadaptação neonatal ali, né? De toxicidade neonatal, que pode ser de 15% a 30% dos pacientes, mas é algo transitório, não é algo que leva bebê, que compromete a vida desse bebê, não atrasa a alta dele junto com a mãe, né, do hospital. Então, esse custo-benefício, geralmente, né, claro que quando necessário, o benefício vai superar o custo aí, os possíveis riscos que são prováveis, né, que não são certos de que irão acontecer, é uma possibilidade. Perfeito. Bom, acho que a gente teve uma live maravilhosa. Eu estou muito feliz e quero te agradecer já por ter, né, topado e por ter trazido tanto conteúdo rico para a gente. Precisamos falar de saúde mental perinatal. Além do maio, a gente está no Maio Furtacô, né? Então, assim, mas além do mês de maio, a gente precisa falar sempre da saúde mental perinatal, que é tão negligenciada ainda, né? Que é tão pouco cuidada, né? Cuidar de quem cuida é importante. Então, a gente quando cuida da mulher, eu falo muito para as minhas alunas assim, quando a gente cuida da mãe, a gente cuida da família toda. E a família toda ganha, né? Quem não fica mais feliz, quem não fica mais cuidado quando a mãe tá bem? Quem não fica mais... quem não é mais amado quando a mãe tá bem? Né? Então, quando a gente cuida da mãe, a gente cuida de todo mundo, do casamento, da criança, de todo mundo. Acho que é um cuidado com a família. Na verdade, é uma psicologia, uma psiquiatria para a família, né? Então, obrigada, maravilhosa, né? Tô muito feliz e acho que o Imi tá certinho em te convidar. Bom, Luzia, muito obrigada pelo espaço aqui. A gente precisa mesmo falar sobre saúde mental materna, sobre saúde mental perinatal, né? A gente realmente quer cuidar da família, a gente quer trazer qualidade de vida, né? E não lesar nada disso. A gente quer só melhorar, trazer mais possibilidades, devolver funcionalidade e qualidade de vida para essa mulher, que ela possa viver com leveza a gestação, o puerpério, a maternidade. Foi um convite incrível, estou muito feliz de ter participado aqui com você. Precisando de mim, estou à disposição para as próximas. Obrigada, a gente já tá aqui, ó. Já vou ter que marcar. Obrigada. Beijo para vocês, gente. Boa noite. Faço na saúde mental, em psicoterapia, né? Parabéns, é lindo o seu trabalho. Continue aí inspirando tantas mulheres, tantas pessoas, viu? Um beijo, obrigada. Obrigada. Beijo, boa noite, gente.